Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um Quinta com Bianchini. Estamos na nossa quinta temporada, falando sobre tecnologias de informação e comunicação e sociedade. Nesse nosso quarto episódio, nós vamos falar sobre competências digitais na sociedade. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, desse o seu like, compartilhasse esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Os assuntos que a gente vem tratando nessa temporada são assuntos comuns do nosso dia a dia, né? No episódio passado, nós falamos sobre fake news. E agora nós vamos falar sobre competências digitais na sociedade. Então vamos lá. Competências digitais, os desafios para o século XXI. Segundo a diretora-geral da Microsoft Portugal, tomando por base o ano de 2020, é indiscutível o impacto que a tecnologia teve nas nossas vidas. Foi a tecnologia que permitiu que muito do que se passa na nossa vida pessoal e profissional não parasse, o que tornou as competências digitais ainda mais relevantes e expôs as lacunas de desenvolvimento e investimento nesse campo. De acordo com o Índice de Digitalização da Economia e da Sociedade 2020, em Portugal, só 26% dos trabalhadores têm competências digitais na ótica do utilizador, do usuário, aquele que realmente sabe usar os equipamentos digitais, sabe, né, interpretar as informações que ele consegue obter, por exemplo, nas redes sociais. E apenas 12% têm competências avançadas, por exemplo, programação, que são dados inferiores à média europeia, de 28% e 21%, respectivamente. Imagine aqui no Brasil. Dado das organizações, da Organização das Nações Unidas, de 2020, eles indicam que a educação é o fator que mais impede Portugal de melhorar a sua posição no Índice de Desenvolvimento Humano, o DH, atualmente no 38º lugar entre 189 países. No Brasil, né, nós nos encontramos, né, o Brasil se encontra, né, no 84º lugar no ranking mundial do IDH. Então, vocês não imaginam o quanto que a educação ela impede, né, o Brasil de melhorar, né, o nosso IDH. Mas isso não é um problema isolado, não, gente. A Comissão Europeia publicou recentemente os resultados do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade, IDS, de 2019, que monitora o desempenho digital global da Europa e acompanha o progresso dos países da União Europeia relativamente à sua competitividade digital. Então, esse estudo revelou que mais de um terço da mão de obra ativa europeia não possui competências digitais básicas, embora a maioria dos empregos exija, pelo menos, competências digitais básicas. Apenas 31% possuem competências avançadas de utilização na internet. E nós estamos muito, mas muito atrás dos países europeus. Os dados mostram que necessitamos de urgência para direcionarmos atenção para a educação e para o desenvolvimento de competências digitais na sociedade brasileira, sob pena de não estarmos prontos para as exigências do mercado de trabalho do futuro próximo. Pessoal, no futuro próximo, né, a maior parte dos empregos que haverão de surgir, né, eles exigirão competências digitais. Então, há uma necessidade muito grande da gente preparar não só essa juventude que vem aí para o mercado de trabalho, mas também nós temos que cuidar daqueles que já estão no mercado de trabalho, que estão perdendo os seus empregos e que, para se reincorporar ao mercado de trabalho, precisam adquirir competências digitais. Então, para isso, é crucial uma aposta contínua na educação digital desde cedo, bem como na requalificação
da força de trabalho. Então, é necessário reinventar a educação e apostar na modernização do espaço escolar, na democratização do acesso às tecnologias, mas, sobretudo, adotar a tecnologia para amplificar, acelerar e interligar os alunos e a aprendizagem, incorporando-a nos currículos pedagógicos e preparando os alunos para um futuro ainda mais digital. Contudo, nós não podemos pensar nas gerações, apenas nas gerações mais novas. A pandemia veio mostrar que a falta de competências digitais é um fator de desigualdade no acesso ao emprego e a melhores oportunidades, não é? Então, muitas pessoas perderam o seu emprego na pandemia e depois não conseguiram voltar para o mercado de trabalho. Esse mercado está mais exigente, exige mais competências, principalmente competências digitais, daqueles que querem ser reinseridos no mercado de trabalho. Então, o que é essa competência digital? A gente está falando de competência digital, mas o que é isso, né? Então, na realidade, é um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de capacidades e estratégias necessário para usar as tecnologias da informação e comunicação e os meios de comunicação digitais para executar tarefas, resolver problemas, comunicar, gerir informações, colaborar, criar e partilhar conteúdo e construir conhecimento de uma forma eficaz, eficiente, adequada, crítica, criativa, autônoma, flexível, ética e reflexiva, para o trabalho, lazer, a participação, a aprendizagem e a socialização. Então, isso tudo aí é competência digital. Então, a competência digital ela é considerada transversal ao desenvolvimento de todas as outras competências-chave e essencial para uma inclusão social satisfatória, para a participação cívica ativa e consciente na sociedade e na economia, e ainda para o crescimento competitivo, inteligente e sustentável da sociedade atual. Pessoal, não basta apenas saber acessar a internet, ler as informações, você tem que ter uma capacidade de interpretar, saber o que é verdadeiro, o que não é, né? Saber trabalhar essa informação, produzir um conteúdo através dela, transmitir esse conteúdo, transmitir conhecimento. Então, essa competência digital, por isso que ela é transversal. Nós precisamos dela em todas as áreas do conhecimento. Então, ela vai muito além da capacidade de operar tecnicamente um dispositivo eletrônico, né? Da capacidade de pegar o seu smartphone e acessar lá o WhatsApp, acessar a rede social. Não é só isso. Então, ela envolve a utilização segura, crítica e responsável das tecnologias no trabalho ou nas diversas atividades do dia a dia das pessoas para se obter informação, avaliar, armazenar um conteúdo, produzir informações, produzir conhecimento, né? Apresentar e trocar informações na comunicação ou interação em redes sociais ou de cooperação via internet. O domínio dessas competências ele é essencial para que os usuários possam adquirir as competências digitais necessárias para o sucesso no local de trabalho e para desempenhar um papel ativo como cidadãos confiantes. Então, a competência digital também dos educadores ela é extremamente importante. Nós precisamos, né, trabalhar essa competência nos nossos professores, nos educadores, para que eles possam, de uma certa forma, estar também melhor preparados, né, para exercer plenamente o seu potencial, de levar o conhecimento. Né? Então, essa competência digital dos educadores ela é extremamente importante para explorar plenamente o potencial das tecnologias digitais. Quantas coisas nós não podemos fazer com essas tecnologias à nossa disposição, né? E colocá-las a favor da transmissão do conhecimento. Né? Então, isso vai permitir melhorar o ensino e a aprendizagem, preparar adequadamente os seus alunos para a vida e o trabalho numa sociedade digital.
A Comissão Europeia, ela propôs o desenvolvimento de um quadro de referência que pudesse, por um lado, criar consenso a nível europeu sobre o que é e quais são os principais componentes da competência digital, potencializando assim a sua compreensão e o desenvolvimento, e que, por outro, permitisse uma aferição de descritores transversais que possibilitem a orientação, o desenvolvimento e avaliação de diversas iniciativas. Então, foi nesse âmbito que surgiu o projeto The Digital Competence Framework for Citizens, também conhecido como DIGICOMP, né, que se tornou a forma comum de se referir, do qual surgiu uma primeira proposta em 2013 e duas atualizações da mesma, uma em 2016 e outra em 2017. Então, esse quadro aqui, ele traz, né, esse cenário das competências e por área, né? Quais são as competências que eu preciso ter em determinadas áreas. Então, por exemplo, na área da literacia de informação e de dados. O que é literacia? Literacia é a capacidade de interpretação, por exemplo, da informação que nós adquirimos e dos dados que nós obtemos através, por exemplo, dessa tecnologia digital. Então, quais são as competências que nós temos que ter nessa literacia de informação e de dados? Então, nós temos que ter capacidade de navegação, de pesquisa, filtragem de dados, de informação e conteúdos digitais. Temos que ter a capacidade de avaliar os dados, né? Os dados, as informações e o conteúdo digitais que a gente tem acesso. E fazer a gestão desses dados, da informação e do conteúdo digital. Na área da comunicação e colaboração, nós temos que ter as seguintes competências. Por exemplo, interação através das tecnologias digitais. Então, são várias tecnologias que estão disponíveis. Então, nós temos que ter a capacidade de interagir com essas várias tecnologias. Partilhar, né, o conhecimento, o conteúdo, aquilo que a gente está produzindo através dessas tecnologias digitais. E envolvimento na cidadania, né, através dessas tecnologias digitais. Colaborar com as pessoas, colaborar com o conhecimento através dessas tecnologias. E o que nós chamamos de netiqueta, ou seja, etiqueta nas redes sociais, não ser rude, não ser agressivo, né? Não ser irresponsável com aquilo que você está fazendo, tá certo? E uma gestão da sua identidade digital. Então, como é que eu vou fazer a gestão da minha identidade? Como é que eu vou me colocar? Como é que eu vou me posicionar? O que que eu vou transmitir? Na área de criação de conteúdo digital, quais as competências que eu tenho que ter? Primeiro, desenvolvimento de conteúdo. Eu tenho que ter capacidade de produzir conteúdo com as informações que eu consigo obter. Integração e reelaboração de conteúdo digital. Primeiro, integrar-me com outras pessoas. Reelaborar o conteúdo, ou seja, eu posso até ter um conteúdo, reelaborar aquilo que eu produzi, de acordo com a interação que eu faço com outras pessoas, por exemplo. Respeitar direitos de autor e licença, né? Saber fazer as citações, saber o que eu posso buscar, de onde buscar, respeitando os direitos das outras pessoas que produziram conhecimentos. E ter capacidade, por exemplo, de programar. Notem que nós temos aqui competências algumas mais avançadas e outras não, não é? Na área da segurança, né, que é uma coisa muito importante hoje, né? Nesse mundo digital, a tecnologia ela pode ser utilizada não só para o bem, mas está aí à disposição também daqueles que querem praticar crimes, aqueles que querem acessar os nossos dados, as nossas informações, né, e praticar crimes por meio da tecnologia digital. Então, nós temos que saber fazer a proteção dos nossos dispositivos. Temos que ter capacidade de proteger os nossos dados pessoais e a nossa privacidade. Com quem que eu estou interagindo? Se a pessoa com quem eu estou, por exemplo, me comunicando na internet, será que de fato é aquela que se apresenta? Qual que é a sua intenção? O que que ela quer? Então, há uma série de cuidados que nós temos que tomar, né? E proteção também do meio ambiente. Como é que eu vou, por exemplo, descartar, né, os equipamentos que eu não utilizo mais, sem agredir o meio ambiente? E na área de resolução de problemas, nós temos que ter competência, né, para resolver problemas técnicos.
Como é que eu soluciono um determinado problema que se apresentou aqui, né? Consigo resolver sozinho? Eu tenho capacidade de buscar, né, a solução para os meus problemas? Então, eu tenho que saber identificar as minhas necessidades, né, e saber quais são as respostas tecnológicas que eu tenho para ela. E saber fazer uma utilização criativa dessas tecnologias digitais. E saber compreender quais são também as minhas lacunas, né, na minha competência digital. O que falta para mim? O que eu preciso aprender mais? O que eu preciso compreender mais? Então, ou seja, esse é um quadro que foi criado para que nós possamos, então, de uma certa forma, compreender aonde nós nos posicionamos, onde nós estamos e aonde que nós tenhamos a compreensão das nossas necessidades e aquilo que a gente precisa, de uma certa forma, aprender mais. Ok? Então, esse mundo digital, ele exige isso. Ele exige não só você ter a capacidade de operar ali um dispositivo, mas ter também capacidade de interpretar as informações, de proteger as informações, de respeitar direitos autorais, de saber preservar, né, os seus dados, de preservar as suas informações, preservar a sua própria privacidade, né, saber resolver os problemas que vão se apresentar, tá certo? Então, esse quadro nos dá essa possibilidade de entendimento. Eu espero que os senhores tenham gostado, todos vocês tenham gostado, né, das informações que nós passamos nesse episódio. E antes de terminar, eu peço a você que vá lá no nosso canal, dê o seu like, mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo, né, esse nosso episódio, com as pessoas que você conhece, porque transmitir conhecimento, ele é muito importante, ainda mais nessa sociedade digital que a gente está, nesse mundo da tecnologia digital, em que as pessoas precisam ler um pouquinho, ouvir um pouquinho do que a gente está falando aqui, para que elas possam, de uma certa forma, se posicionar melhor nesse contexto altamente tecnológico. Então, no nosso próximo episódio, nós iremos falar sobre educação e sociedade. Um grande abraço a todos do Bianchini.